pai rico, filho nobre e o neto pobre, certo? Não com essa família. Se você acha gerar riqueza é difícil, imagina mantê-la para 7 gerações. Imagine que o seu patrimônio que você ganha hoje não só sustente seus filhos, mas os seus trinetos dos seus trinetos. Hoje vamos entrar na história do primeiro bilionário da era moderna, o John D. Rockefeller. Não vamos falar apenas como ele ganhou dinheiro, mas vamos revelar os segredos criados por ele que permitiram à família dele manter um patrimônio bilionário, crescendo e vivo até hoje na 7ª geração. E o mais importante, como você pode aplicar a mesma mentalidade na sua vida financeira para começar a criar o seu próprio legado. Para entender o legado, precisamos entender o fundador. John Davison Rockefeller não nasceu em berço de ouro, bem longe disso. Ele nasceu em 1839, filho de um vendedor ambulante que raramente estava em casa. Desde muito cedo, o Rockefeller entendeu que, se quisesse algo, teria que construir sozinho. Sua primeira grande lição veio aos 16 anos, em seu primeiro emprego como assistente de contabilidade. Ele ficou obcecado pelos números e anotava cada centavo que ele gastava num caderno que ele chamava de livro A. Essa disciplina obsessiva foi a base de tudo. Em 1870, ele fundou a Standard Oil. Ele não queria apenas participar do mercado de petróleo, ele queria ser o mercado. Com uma estratégia implacável, eficiência brutal e aquisições inteligentes, ele dominava a indústria. Chegando que, no auge da Standard Oil, ele dominava 90% do petróleo dos Estados Unidos. E com isso, ele se tornou o homem mais rico da história moderna. Se ajustamos a fortuna dele para a inflação de hoje, ele chegaria facilmente em 300 ou 400 bilhões de dólares, mais que Elon Musk ou Jeff Bezos. Mas aqui é o ponto crucial. A gente conhece bastante gente que criou fortunas bilionárias ao longo do tempo, mas pouquíssimas conseguiram manter esse patrimônio ao longo de várias gerações. É o famoso ditado: o avô constrói, o filho usufrui e o neto destrói. E o Rockefeller sabia disso. Por isso ele desenhou um sistema para que a sua família fosse a exceção. Vamos para os 5 segredos que quebraram a maldição das 3 gerações. Segredo 1. $1 é $1. O respeito pelo dinheiro. O primeiro segredo é a base de tudo. E vem daquela obsessão do jovem Rockefeller que anotava tudo no seu caderninho de contabilidade. É o respeito absoluto pelo dinheiro. Não importa se você tem 10 reais ou 10 bilhões, a mentalidade deve ser a mesma. Arianna Rockefeller, que é da 5ª geração da família, recentemente deu uma entrevista explicando perfeitamente isso. Ela contou que ela cresceu ouvindo uma frase repetidamente em casa. I would say that it is incredibly important to be close as a family and to work hard and to budget wisely. Yeah, because you were saying as a kid, when you got your allowance, you had to record every dollar that went in and everything that you spent. And that's something that started with John D. Rockefeller himself, isn't it? Yes, I think the message was a dollar is a dollar, and to value that and put a lot of value on hard work and the enjoyment of life, of course, and to give back. Eu vejo isso o tempo todo. Pessoas que começam a ganhar mais e mais e acham que não precisam mais fazer orçamento. É só um cafezinho de 20 reais, certo? Não, mas a família Rockefeller, mesmo bilionária, ensinava seus filhos a registrarem seus gastos. Se eles não sabem para onde vai o dinheiro simplesmente vai embora. Isso é importante para você entender. Não importa quanto você ganha hoje, mas para você saber quanto entra e sai. O controle do seu fluxo de caixa é o primeiro respeito que você tem para o seu patrimônio. Isso nos leva ao segundo segredo, a luta contra a inflação do estilo de vida. John D. Rockefeller, mesmo sendo bilionário, vivia uma vida relativamente simples. Ele sabia que o importante não é ostentar, mas reinvestir nos seus negócios e preservar o patrimônio dele. O erro clássico que a gente sempre vê com os herdeiros é que eles aumentam as despesas numa velocidade igual ou mais rápida do que as receitas. E o segredo do Rockefeller sempre foi muito simples. O capital principal é sagrado. Isso significa que você vive dos rendimentos, ou idealmente parte dos rendimentos, para que o seu principal gera mais riqueza e cresça acima da inflação. Se você, por exemplo, ganha um aumento de 50%, seu padrão de vida não deveria aumentar 50%. Essa pequena diferença vai começar a criar o seu legado. O segredo 3 é tratar a educação financeira como tradição familiar. A família não simplesmente entrega o dinheiro para a próxima geração. Eles ensinam o negócio de dinheiro. Até os próprios filhos do Rockefeller precisavam trabalhar para receber as mensadas e também apresentar aquele caderninho de contabilidade, o livro A, para os seus pais para receber o dinheiro.
E se tiver alguma coisa errada, eles não recebiam aquele valor. Eles aprenderam desde cedo a diferença entre um ativo e um passivo. E também a importância de poupar e o poder dos juros compostos. Muitas famílias ricas escondem o patrimônio dos seus filhos para protegê-los. Só que dessa maneira criam adultos que são financeiramente analfabetos e que vão receber uma herança lá na frente sem saber como gerenciar esse patrimônio. Isso pode ser desastroso. Minha dica é: conversa em casa sobre dinheiro e torna isso uma tradição familiar. O segredo 4 é a diversificação e adaptação constante. Ao longo das décadas, a família diversificou agressivamente. Vocês devem conhecer o Rockefeller Center em Nova York, que é o mercado imobiliário. Eles entraram no mercado bancário, de tecnologia, de venture capital. Então, eles entenderam que o mundo muda e a sua estratégia precisa se adaptar a essas mudanças. A mensagem é: não se apaixone pela fonte original da sua renda, use-a para criar outras fontes. Segredo 5. Estrutura de governança familiar, o Family Office. O quinto segredo é o mais técnico, mas essencial para grandes patrimônios. O dinheiro não fica simplesmente parado na conta corrente da pessoa física. E a família Rockefeller foram os pioneiros na criação de Family Office e uma gestão profissional do patrimônio. Eles criaram uma estrutura corporativa para gerir a riqueza da família. Existem trusts, conselhos familiares, regras claras para saber quem pode acessar o patrimônio, a qual momento e para quê. Isso profissionaliza a gestão da família e evita que brigas familiares ou herdeiros irresponsáveis destruam o patrimônio da família. O dinheiro da família é gerenciado igual a uma empresa, que precisa dar lucro para remunerar os acionistas, que são os membros da família. Mas existe um último elemento, algo que deixou a família unida não por causa do dinheiro, mas por causa de propósito. Vou te dar um segredo bônus aqui: a filantropia estratégica. O Rockefeller, na sua segunda metade de vida, se dedicou a doar o seu patrimônio com a mesma eficiência com qual ela se criou. Ele fundou a Fundação Rockefeller, que financiou universidades como a própria Universidade de Chicago e também ajudou no combate de doenças. Você deve ser perguntado por que isso é um segredo de preservação de patrimônio. Primeiro, melhorou a imagem pública da família. Dessa maneira, se protegendo por ataques políticos que poderiam ter confiscado a sua fortuna. Segundo, e o mais importante, deu para as próximas gerações um propósito comum. Trabalhar junto na fundação manteve a família conectados por valores, e não somente por interesses financeiros. Um legado precisa de uma alma para sobreviver. $1 é $1, preservação de capital, educação financeira, diversificação, governança e propósito. A história dos Rockefeller não é apenas sobre bilhões. É sobre disciplina, visão e responsabilidade de gerir recursos. Meu trabalho é ajudar os meus clientes a implementarem essas estruturas na própria vida. Você não precisa ser um barão do petróleo para começar a pensar como um. O legado não é o que você deixa para as pessoas, mas o que você deixa nas pessoas. E a estrutura que você cria para que eles prosperem quando você não estiver mais aqui. Se esse conteúdo te trouxe valor e abriu um pouquinho mais a sua cabeça sobre a gestão patrimonial de longo prazo, me dê seu like, se inscreva no canal. Toda semana eu vou trazer mais conteúdo sobre a vida financeira e como criar uma vida de liberdade. Mas antes de tudo, quero saber nos comentários, qual desses 5 segredos é hoje o mais difícil para implementar na sua realidade? Até a próxima!